Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Cara, bom que a gente tem um começo diferente, acho que é legal, assim, já começar falando sobre a escrita, sobre literatura, as inspirações, porque comigo foi assim, com você também está sendo assim, quando a gente começa na literatura, a gente tem que, como escritor, né, não como leitor, a gente tem que estudar muita coisa, porque a gente a gente não sabe qual caminho seguir, né? Então pega informação aqui, pega ali, escuta um podcast, lê um blog, conversa com alguém e vai vendo, né, os melhores caminhos, né? Mas vamos voltar aqui, né? Falar um pouco sobre você. Antes de mais nada, eu te chamo de Souza, de Júnior, como que você gosta de ser chamado? Nos seus livros está SC Júnior, né? Que é o seu nome artístico, né? Acho que pode ser. Eu ainda não estou acostumado com essa coisa de pseudônimo. Uhum. Acho que pode ser SG Júnior, pode ser Júnior, para ficar mais à vontade na hora de falar, fica mais dinâmico, né? Ou pode ser Júnior. Bom demais. Então, o Júnior, que é mineiro de Conselheiro Penha, talvez daí que veio, né? A gente falou também mais cedo a sua atleticanidade, né? Você que é mineiro, mas hoje vive em Santa Maria do Jetibá, que é no Espírito Santo. E iniciou na sua jornada literária, após uma desilusão na carreira musical, é um ponto que a gente vai conversar também, onde você era letrista da banda, né? E a sua obra de estreia, Os 6 Trabalhos de Zarak, que é o primeiro volume de uma saga, né? As Crônicas de Arkham. Então, e a gente falou aqui, né? Foi publicado pela Viseu, você acabou de mostrar o livro aqui, bem bacana. E, bom, primeiro, seja bem-vindo, né? Após essa longa introdução, seja bem-vindo aqui ao podcast. Beleza, obrigado pela oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre essa minha curta trajetória e espero poder mostrar um pouco do meu trabalho e aproveitar esse bate-papo, né, desfrutar desse bate-papo com você. Sim. Cara, vai ser bacana, tenho certeza. E bom, eu queria começar a nossa conversa você falando um pouco sobre a época de banda, porque eu imagino que pelo menos a parte escrita, a música veio antes dos livros, né? Como que era esse momento? E no fim tudo é arte, né? A gente fala música, literatura. Como que foi o seu começo assim nas artes? Então, eu tinha uma banda de rock, né? De indie rock. A gente tinha muita inspiração em The Strokes e Arctic Monkeys. A banda se chamava Teoria de Tudo na época. E tudo que envolve banda, você acaba dependendo de outros integrantes, de outros fatores, e isso às vezes a coisa não acontece na velocidade ou da forma que você espera. Às vezes você escreve uma letra e espera uma outra melodia, e eu vi que na literatura eu tinha maior liberdade. Era eu, meu notebook, sou eu, né? Meu notebook, o meu papel, e ali eu consigo colocar as minhas ideias com toda a liberdade. Quando eu digo desilusão, é que, apesar do mercado literário ser um mercado mais complicado que o mercado musical, o mercado literário eu vejo que acho que há uma irmandade maior. Não sei se você também tem essa percepção. A coisa entre autores, ela é muito mais orgânica no quesito de troca de ideias, enviar um para o outro, do que essa experiência que eu tinha na música. Então eu me apaixonei logo quando eu sempre escrevi muita poesia, mas sempre sem vontade, sem me imaginar publicando, né? Sempre me vi como músico, eu toco alguns instrumentos e tal, sempre me vi como músico. Mas a partir do momento que eu sentei para começar essa obra, que foi publicada, né, que são os 6 Trabalhos de Zarak, eu já comecei a me apaixonar, e agora já estou, a sequência dele já está pronta, só falta enviar para a editora, mas vou dar uma seguradinha que eu estou trabalhando num outro projeto, que é o Terra de Colossos. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu falei demais, mas é mais ou menos isso. Não, aqui a fala é majoritariamente sua. Cara, aí, então, você já tinha um contato com a escrita, né? Você falou de poesias também. Quando a gente está falando de música, a gente está falando de
de um tipo de poesia, né? É uma escrita lírica, né? Então, acaba que você sair ali de uma letra de música para um texto ali, para um livro, é algo muito próximo. Talvez o mesmo paralelo de quem sai dos livros vai para roteiro, né? Que vai para outro estilo de escrita. Então, são os caminhos, né? As rodovias ali que a gente percorre como escritor, né? E quando que veio, assim, esse despertar do tipo, acho que eu tenho uma história e vou colocar isso literalmente no papel ali. Quando que surgiu, né? As primeiras ideias do livro? Esse primeiro estalo, eu comecei a escrever algumas letras meio gigantes, assim. A gente gravou um álbum, né? E ele tinha uma música a gente tinha uma música de 9 minutos. É um faroeste caboclo atual, né? Atual. O nome até Crônicas Amargas era o nome da música. Aí, cara, eu vi que o que eu escrevia já não cabia mais numa letra de música. Eu pensei, cara, eu posso... E aí veio a ideia de escrever um conto. Vou escrever um conto, vai ser algo mais rápido, mas... Acabou que essa inquietação foi fazendo eu continuar escrevendo, que o meu livro é basicamente, não é intitulado assim, mas é quase um livro de contos, né? Cada capítulo é basicamente um conto. E aí eu quis continuar mais um pouquinho a história desse personagem principal, que é o Zarak. Aí eu contei mais um pouquinho, e quando eu vi, já tinha quase o livro pronto, né? Já tinha o livro pronto. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que publicar. E aí que veio aí que vieram as minhas visitas no YouTube, até conhecer o podcast, onde eu falei antes, né? Legal. Que eu vi a autora lá, vi o norte, né? E isso, vai ser um puxão de orelha para mim mesmo, né? Porque nessa época, no começo do podcast, eu fazia vários cortes, né? Até pela dinâmica, né, do trabalho e tudo mais, tá só os episódios completos agora. Só que você chegou pelo um corte, né? Que foi pelo vídeo da Juliane. Então, é um motivo para eu voltar a fazer esses vídeos mais curtos para o YouTube, que são títulos, né? Que vão chamar mais atenção, vão ser mais objetivos. Mas, cara, e assim, quanto tempo levou, né, a escrita? Porque você não tinha inicialmente essa ideia de vou sentar para escrever um livro. Foi acontecendo, né? Então, você foi uma história, um conto aqui, foi aumentando e tal. Esse processo todo de escrita levou quanto tempo? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Olha, eu acredito que cerca de um ano e meio. Eu tive o processo de criação do universo primeiro. Então, os primeiros rascunhos eram a criação É porque dentro de Arkham existem regras, existe a política do lugar, existe o bioma do lugar, tem as espécies e tal. Apesar de ter algumas espécies já consagradas, né, da literatura, igual de fantasia, como elfos e anões, mas também existem aqueles seres que eu busquei inspiração no folclore brasileiro. Então, assim, esse período de estudo dessas espécies, desses seres, que fez com que o processo de escrita fosse mais longo. Até porque a história, mesmo o arco, eu já tinha na minha cabeça. Depois eu vi que isso era até uma técnica que alguns escritores usavam. Eu peguei, né, fiz meu rascunho. No capítulo tal, o Zarak vai fazer isso, no capítulo tal ele vai ter que estar com esse pensamento, e aqui, entendeu? Então eu já tinha essa organização. O que eu não tinha no momento, que foi com pesquisas, foi essa criação de universo, né, de monstros e de política. Então, assim, existe um background, assim, da história. Quando o Zarak chega em tal lugar e ele conhece vou chamar de NPC, tal NPC, esse NPC vai passar para ele um pouco do que aconteceu para aquela terra ficar assim até o momento presente. Então, existem essas nuances da história que fazem com que eu tenha que
que faz ficar um pouco mais demorado o processo. Tá, então, você fez primeiro essa parte meio estrutural, né? Essa parte de organização da história. E eu acho que é uma parte muito importante, né? Porque eu gosto, assim, nos textos que eu escrevo, de pensar na estrutura primeiro, porque quando vai pegar para escrever, de fato, você já está com a ideia toda na cabeça, né? Fica muito mais fluido, fica muito mais fácil e com menos margem para erro, né? Porque se você conhece muito bem o bioma, conhece muito bem os personagens, na hora de inseri-los na história, é mais difícil você cometer alguns erros bobos, né? Então, não sei se você pensa dessa forma assim também, mas acho que sim. Ainda mais no seu livro, que é uma fantasia, né? Então, ou até de ficar preso, né? Fica mais difícil de você ficar preso em alguma situação, por exemplo. Sim. O que eu faço agora, né? Como que avança, né? Até para criar regras de batalha. Então, assim, então o personagem, cada batalha, o Zarak, ele é um guerreiro que se adapta muito. Então, para cada região, ele desfruta da região, ele usa da região para poder, do lugar, da vegetação, do clima, às vezes, para conseguir se virar contra monstros muito mais fortes que ele. Apesar dele ser poderoso, os inimigos geralmente são bem mais poderosos que ele. Então, então eu preciso ter eu preciso ter isso na minha cabeça para que eu possa arrumar soluções, porque eu até brinco com um amigo meu, autor, que escrever é a arte de você criar problemas e resolvê-los. Você se senta, cria um problema e agora pensa, poxa, como que eu vou resolver esse problema? Então é isso. Então, conhecer o mapa, né? Sim, interessante. E fala um pouco mais sobre a história, né? Os 6 trabalhos de Zarak, que é o primeiro, né? Sobre o que é, fala um pouco mais sobre o personagem, né? Sinopse, contextualiza o ouvinte aqui sobre o livro. Vou tentar falar sem dar spoiler, que eu sou um pouco empolgado, mas vamos lá. Aí entrega o final do livro de uma vez. Olha, acabou assim, fulano morreu e pronto. Não, mas é isso. Então, o Zarak, ele é um meio-elfo, né? E esse livro ele fala muito sobre bondade, sobre você pode ser bom independente do lugar onde você nasce, independente. Então você vai ser, dependendo de onde você nasceu, de como você foi criado, vai ser muito mais difícil para você. Mas você não precisa se entregar à maldade, você pode ser bom mesmo assim. Então é uma fantasia. Isso aí eu diria que é o norte da história. Mas assim, é uma fantasia com muitos elementos do folclore brasileiro, como eu tinha dito anteriormente, que o personagem principal, o Zarak, ele é um elfo mestiço. Ele é filho de um dos maiores vilões que já tiveram dentro desse universo. E ele sempre é apontado por todos como filho do mal. E agora, para não entrar, né, na história de fato, a principal missão dele é salvar um mundo que julga ele, né? Então, assim, ele está ali para realizar 6 trabalhos para poder salvar não só o povo dele, mas todo o continente de Arkham, né, que é onde se passa essa história, o continente de Arkham. Então, esse primeiro livro é sobre isso. Sobre você pode ser bom, você pode ser uma pessoa de caráter, independente de onde você nascer, mesmo com as dificuldades. E, cara, interessante. E quando você estava pensando, ou estava escrevendo o primeiro livro, já veio na sua cabeça que seria uma série, ou isso ocorreu depois? Você já imaginou a história em vários volumes? E são quantos volumes, assim, que você tem imaginado? Olha, inicialmente serão 3. Eu estou tentando colocar o ponto final no segundo. Porque a minha intenção era que fosse um volume só. Só que a gente sabe que, por causa de custos, né? Era melhor que fosse um volume um pouco menor, dividir essa história em 3 partes inicialmente. Mas eu estou vendo se eu consigo fazer, ao invés de uma trilogia, apenas 2 livros. Só que aí depende de como vão ser os contatos com as editoras e tal, para ver como vai ficar possível, porque eu não quero que o livro seja caro também. E a gente sabe que quanto mais páginas tem o livro, mais caro ele vai ficando. Então, assim, eu penso muito nessa coisa. E eu também não gostaria que o cara tivesse que comprar o livro 3 vezes, né? Comprar 1, 2, 3.
eu preferia que ele tivesse tudo num volume só. Porque, poxa, ele vai esperar pelo menos aí 2 anos para ter a resposta, talvez, de alguns acontecimentos. Claro que esse primeiro livro se resolve, então a pessoa vai ter a satisfação da resolução de alguns arcos, mas ele vai querer, talvez, ler mais coisas do Zarek. O Zarek ele faz vários trabalhos, talvez o cara vai querer ter mais aventuras desse personagem e vai ter que esperar mais 1 ou 2 anos. Né? Então, acaba que, pensando em questões mercadológicas, né, em viabilidade, né, tem os dois lados, né? Se você pode lançar mais volumes para você, financeiramente fica mais interessante, espaçar tudo isso, mas a experiência do leitor pode ficar prejudicada, né? Então, aquele equilíbrio, né? O que é mais interessante de momento, né? E quando a gente fala em fantasia, são livros maiores, né? Só para a gente ter uma ideia, quantas páginas tem o primeiro volume? Então, esse livro já é um livro... ele não condiz com a tradição dos livros de fantasia, que geralmente você pega, igual tem aqui o Hobbit, Senhor dos Anéis, está falando aí de mais de 400, 500 páginas. Esse não, esse aqui, eu até queria que fosse uma coisa que fosse mais para um leitor de primeira viagem, são 155 páginas. Cara, isso eu acho interessante porque... Né? Livros muito longos, porque assim, como eu converso com muita gente, eu estou no meio, eu tenho vontade de ler muita coisa, né? E não tem como eu pegar sempre livros de 500, 600 páginas para ler, não funciona. Então, se tem livros curtos e às vezes tem um autor que lança só e-book, às vezes um livro de 50 páginas, 40, 70, dá para ler vários livros no mesmo mês, na mesma semana. Várias experiências, várias viagens. Isso é bom. Igual... Até uma coincidência, antes, né, de gravar com você, eu estava numa outra gravação com o Vinícius Canabarro, ele que também tem banda, ele também era letrista de banda, ainda né, então foi uma coincidência, assim, as 2 gravações no mesmo dia, e os livros dele são pequenos, né, então eu li um livro dele, foi em 3, 4 dias, eu leio até pouco por dia, achei legal a história, livro de 60 páginas, a gente veio aqui e gravou, então, assim, para mim, livros curtos funcionam bem melhor, né? Não que eu não queira curtir o livro, mas o livro mais curto a gente tem uma experiência mais rápida ali. E aí que entra outro ponto, que eu acho que é um ponto positivo para o seu livro também. Igual você falou, os livros de fantasia geralmente são grandes, o seu meio que vai contra isso, mas ao mesmo tempo, eu não sei se você tem esse sentimento também, que um autor de estreia, que poucas pessoas conhecem, você já começa com um livro de 700 páginas, dificilmente você vai ter leitores dispostos, porque às vezes não te conhecem, mas, 150 páginas, vale a experiência, deixa eu ler, ver se eu gosto. Passa isso na sua cabeça? Sim, na verdade, esse foi um dos maiores motivos, não só na parte do cara temer arriscar num livro de 700 páginas, no autor inicial, mas sim do cara ter que investir, talvez, muito mais para comprar um livro de um autor iniciante, né? Então, assim, se meu livro hoje, no final das contas, ele está, sei lá, R$50, tem que olhar no site, que eu nem olhei, mas acho que ele está R$50, imagina se esse livro tivesse, sei lá, 400, 500 páginas, ele estaria mais caro e com o adendo de eu ser um autor iniciante, desconhecido ainda. Então, o investimento, a aposta do cara seria muito maior. Eu pensei muito nisso na aposta. Eu apostaria? Também. Então, não tem só a questão do número de páginas, de quem é o autor, mas é o custo, né? Porque ele vai ter que fazer um investimento, né? Então, tem esse ponto também. Cara, claro que meu pensamento é, depois que terminar a saga, é lançar em um volume só. Mas acredito que aí a gente já vai ter um pouco mais de... Já vai ter um público, né? E tal. Mas isso que eu ia falar, porque pensando dessa forma... Vamos dar exemplo que você teria o volume 2 e 3, mais ou menos desse tamanho. Aí seria um segundo volume de 300 páginas, 300, 400 páginas. Como o primeiro contato, né, pensando no universo, né, a pessoa vai ter com o volume 1, então é uma leitura mais rápida, e se ela gostou, o número de páginas não vai ser um impeditivo dela ler, já que ela gostou do primeiro. Então já tem essa quebra de objeção, né, de cara, para o próximo livro. Até porque eu tinha já mais 2 rascunhos que estavam dando muito mais do que isso de página, até um que eu estou finalizando agora, que é o Terra de Colossos, que eu segurei um pouco para que ele fosse lançado depois que eu já tivesse algumas pessoas já
conhecessem o meu trabalho e tal, tivesse essa disposição de depois fazer um investimento maior de tempo e financeiro, né, nessa leitura, né? Sim, sim. Bom, aí vamos pegar aqui na ordem do acontecimento das coisas, né? Você terminou de escrever, aí imagina na sua cabeça, e agora, né? O que eu faço com isso, né? Como que eu vou publicar esse livro? Imagino que veio essa dúvida na sua cabeça. E como que foi essa busca? Você já tinha ideia de publicação independente? E aí até chegou o Não. ponto, você pesquisou, chegou aqui no vídeo do próprio Pode Ler e Escrever. Me fala como foi esse desafio aí pós-escrita. As primeiras semanas de pesquisa foram, assim, decepcionantes. Tipo assim, autor de estreia, dificilmente vai ser aprovado, e aquela coisa toda, e faça publicação tradicional, esse tipo de coisa. Eu pensei, acho que não vai dar. Até que eu caí de paraquedas naquele vídeo, né? E ali eu vi o norte. Depois eu comecei a entender, eu comecei a participar de alguns grupos com outros autores que estão trilhando um caminho parecido com o meu, mais ou menos no mesmo lugar, né? E eu comecei a ver que existem outras opções, igual até um patrocinador do seu programa aí, que é o Clube do Autor. Então, assim, eu estou começando a ver essas outras opções, mas inicialmente eu via o mercado e marinheiro de primeira viagem tinha aquela insegurança, né? Então, assim, a Viseu teve um papel muito importante, porque eu não esperava publicar, assim, eu achava que seria muito mais difícil, achava que seria muito mais caro, então, assim, foi bem bacana. Mas essa é uma dúvida muito comum, né? Antes de eu publicar meu primeiro livro, foi assim, tipo, e agora, né? Aí você vai pesquisar, você vai no Google, vai pesquisar. Você vai buscar vídeo no YouTube, e cada um tem a jornada, né? Você é impactado de uma forma diferente, né? Eu lembro que quando eu tava para publicar, na nossa cabeça de cara vem, tipo, tem que achar uma editora. Mas é difícil, né? É impossível, meu livro... Eu tô começando agora, ninguém vai querer, né? E eu lembro até hoje que eu mandei uns 7 ou 8 e-mails, assim, para umas editoras aqui de Belo Horizonte. Só que, assim, sem saber o tamanho delas, sem saber muito bem que tipo de livro que elas publicavam, mas foi mais, assim, e-mails para tentar entender o projeto, né? Como que eles trabalhavam. Não era nem, tipo, avaliar meu original. Não tive resposta de nenhuma, fui ter resposta de uma editora lá de São Paulo, que é aí que eles foram, que funciona no formato tipo da Viseu, né? Que eles fazem uma avaliação, falou relativamente simples, né? Porque não é igual uma Companhia das Letras que publica pouquíssimos volumes por mês, né? Então eles Sim. fazem uma avaliação, se faz sentido ali, e te mandam um cronograma e o orçamento, né? Então, faz o escopo de pensar assim, vai custar tanto publicar seu livro com esse tipo de capa, esse tipo de miolo, esse número de páginas, tem todo um cronograma ali de entrega, né? Então, Sim. é interessante saber isso, porque não é um conhecimento comum, né, assim, das pessoas que não entendem de literatura. Depois que a gente entra, a gente fica sabendo desses formatos, né? E aí, depois que eu conheci o Clube de Autores, que eu fui entender como que é o processo de autopublicação, e que particularmente hoje, para mim, faz muito mais sentido, até por questão do custo, né, que não tem custo, né? Você põe na plataforma, o custo é cada livro vendido, né? Então, você não tem o custo inicial ali. Então, é outro formato, né? Uma outra vertente. Mas acho que é muito isso, né? A gente vai entrando, vai desbravando o mercado literário, né? Eu imagino que você deve estar na sua mente, eu ainda não sei tudo, estou aprendendo, eu também estou aprendendo. Acho que é legal dessa troca de ideias é isso, né? Que a gente vai, cada dia, descobrindo algo novo, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que entre autores isso acontece de uma forma bem bacana, que é essa troca de ideias. Eu tenho um outro amigo também num grupo lá de autores. Esses dias ele me mandou um número de um cara lá de uma editora, que eu tenho um projeto que eu até queria falar dele, que é esse Terra de Colosso, no qual como eu sou músico, estou aproveitando dessa experiência minha com música e me juntei com outro amigo músico e eu estou fazendo a trilha sonora, onde vai ter um QR Code no livro,
onde o cara vai passar o celular na hora que ele vai conseguir escutar as músicas, o tema de cada capítulo e de cada personagem. E aí eu tava conversando com esse colega meu. Pro livro, né? É uma coisa. A música tá fazendo... criada para o livro, né? Para o livro, né? O nosso personagem principal se chama Soren. Então, por exemplo, esse personagem, o Soren, tem a trilha dele. Então, o Zorus, que é o vilão, tem a trilha dele. Então, assim, aí eu passei isso para esse autor e ele gostou, e aí ele tá com uma editora, tá trabalhando numa editora lá e tal, e ele passou o número do cara que eu quis para poder passar, né, esse projeto e tal. Então, existe essa troca. E da mesma forma, eu passei o número de um ilustrador, amigo meu e tal, assim, você vai juntando uma carteira de contatos. Isso na literatura eu vejo que ela é muito orgânica, é natural, né? A gente está aqui batendo papo e você me fala uma coisa que eu sei que eu vou poder usar lá na frente, e eu te falo uma coisa que talvez você ache interessante você usar lá na frente. Esse aprendizado, ele acontece o tempo todo, né? Qualquer vídeo que você abre, assim, você aprende, isso é muito gostoso, assim, esse tipo de trabalho. Sim. Hoje em dia, né, tudo que envolve criação, né, principalmente criação literária, me empolga muito, né? E assim, a gente vai longe, né? Aí depois tem que colocar o pé no chão para ver o que é viável e o que não é, né? Sim. Mas esse imaginativo, né, aflorar essa criatividade é muito bom, né? Claro, muito claro, legal. E te foi muito isso, tipo, você tem um primeiro livro publicado, já tá pensando no segundo, mas você vê que é meio que um caminho sem volta, né? Não tem volta. Cada hora vai ser uma história, uma experiência diferente. Você falou assim, colocar música com livro, te dá essa... Tipo, só estou começando, tem muita coisa pela frente? Sim, acontece isso e, tipo, e a gente tem que... Pelo menos eu, assim, como eu sou desinquieto, eu estou o tempo todo pensando em escrever coisas. E às vezes eu quero... Acontece aquela coisa de você meio que enjoar daquele personagem, ter que sair dele um pouco e tal. Então eu tenho que ter esse discernimento. Beleza, eu tô muito animado para isso, mas eu preciso voltar nesse cara aqui, que eu tenho que terminar a jornada dele. Sim, sim. então, igual as Crônicas de Arkham, eu dei uma parada finalizei o segundo livro, falta revisar só. Só que eu, antes de revisar, tá ali, tá descansando, tô no Terra de Colossos. Aí eu tô com o pensamento numa outra coisa. Não. Ei, antes de fazer essa outra coisa, termina isso aí e depois tem que voltar no Crônicas de Arkham. Então, assim, é um caminho sem volta, principalmente depois que o primeiro livro chega. Eu fiquei um tempo... Você vê que é real, né? Você vê que existe, né? No tempo que a editora ficou nessa coisa de desk, correção, diagramação, no tempo que a editora ficou com isso, eu fiquei ocioso, eu tive um bloqueio criativo, porque eu sou muito ansioso e eu acabei ficando ocioso. Então, assim, eu não queria fazer mais nada antes que Crônicas de Arkham chegasse. Entendi. Não queria fazer mais nada, porque, assim, vai que chega e eu não gosto, vai que chega e tal. Essa insegurança, que eu acho que é normal de todo mundo que está criando alguma coisa, pelo menos comigo sempre que eu estou criando algo, eu fico inseguro. Então, depois que chegou, eu li, eu tive aquela, aconteceu. Era o que eu esperava. Então, dentro das minhas possibilidades, era o melhor que eu podia fazer. Então, agora eu posso fazer melhor ainda. E aí agora, pô, explodiu de ideias. Essas ideias ficaram presas durante esse tempo. Elas estão aflorando e é isso. Acho que, igual como se diz, caminho sem volta. Aquela sensação de dever cumprido, né? Tipo assim, concluir essa jornada, deu tudo certo e vão para a próxima, né? É interessante essa forma de você falar que é de organização de ideias, né? Porque se não organizar, você começa um monte de coisa e não termina nada, né? Então, é um ponto que, né, a gente que trabalha muito com criatividade, cada hora vê uma ideia diferente, né? Se não se organizar nesse ponto, nada sai, né? Nada acontece, né? Sim. E até dentro da mesma obra, principalmente quando se fala em fantasia, tem um amigo que está me dando esse suporte nessa obra de agora. E, então, assim, como ele é um dos músicos, né? Sim. E ele está muito dentro, ele recebe todos os meus rascunhos. Eu escrevo toda noite, eu mando para ele o rascunho, ele vai lá, lê e devolve, faz as observações. E aí, como ele não é muito de escrever, ele gosta mais de ler,
Sim. Aí ele tem muitas ideias, né? Eu falo, calma, calma, que olha, dentro desse universo... Isso, calma, não cabe aqui, não cabe aqui, existem leis, e é porque dentro de cada criação tem que ter uma lei, tem que ter uma regra, Sim. Né? Para o autor, bagunça, né? Senão... pro autor respeitar a regra do universo e para os personagens respeitarem, né? E até para a gente... do nada, tipo, o cara vai voar durante uma batalha. Não funciona, né? Tipo assim, sim, ele voa ou não? Entendeu? Então é isso. Não, interessante. E o que te inspira, assim, Júnior? Eu falo, seja outros livros, autores, até do... A gente está falando de fantasia, né? A gente tem uma referência muito forte, né? De Senhor dos Anéis, talvez Star Wars, alguma coisa assim. O que mais te inspira? Cara, eu não peguei que eu tô distante. O que você tem aí na parede? Tenho muita coisa de Star Wars aqui, cara. Ela tem o Grogu lá, rapaz, eu sou apaixonado. Sim. E o bom é que a série tá viva, né? Lançou Mandalorian agora, segunda temporada. Mandalorian é maravilhoso, Mandalorian é maravilhoso. É uma das melhores coisas que aconteceram de Star Wars. Em meio a tantos lançamentos meio mais ou menos, né? O Mandalorian foi bem acima, né? Nossa, essa segunda temporada aí eu tô no segundo episódio. Eu tô esperando lançar mais, que quando eu pego eu gosto de acabar com isso. A sequência, né? A Netflix já tem uma vantagem nisso aí, que ela lança tudo de uma vez, geralmente, né? A Disney já gosta de um por semana, então a gente tem nessa coisa. Sim. Então, assim, sobre referência, eu tenho muito como Duna, amo Frank Herbert, então é muito referência, apesar de ser é intitulado como sci-fi, mas eu tenho uma visão muito mais fantástica do que de ficção científica de Duna. Eu vejo acho muito... que é uma mistura muito grande ali, só que eu acho que salta mais aos olhos a parte fantástica mesmo, né? A parte fantástica. Então, Tolkien não tem como correr. Eu acho que se você nunca ler Tolkien, quando você escrever fantasia, você vai estar sendo influenciado por ele sem nunca ter lido ele. Sim. Porque você vai acabar lendo pessoas que leu ele e bebeu da fonte, né? Então, Tolkien é referência, C.S. Lewis é referência. Nessa criação, principalmente para os 6 trabalhos de Zarak, The Witcher, então Andrei Sapkowski, né? Perdoe meu polonês. Então, assim, mais sobrenome. Eu adotei essa coisa de Andrei Sapkowski e vou morrer falando isso, porque eu não vou conseguir falar o certo. E você através dos livros, li os primeiros 3 livros, né? Sim. Eu estou querendo terminar a saga completa, mas os primeiros 3 livros eu li, até porque a saga do Zarak tem a divisão dos capítulos. Eu busquei muita inspiração na divisão do primeiro livro, que é O Último Desejo, o primeiro livro do Andrei Sapkowski. Aí eu me inspirei muito nisso para criar a estrutura, e então tive que devorar esse livro. Não foi através dos livros, mas através do plot dos games, Metrô, né? Eu falo Metro, mas Metrô. Não sei se você jogou, é maravilhoso. Então, assim... O Metrô é 2033? 2033. Isso, joguei. Não, eu adoro, assim, porque é bem... Pega mais um pós-apocalíptico, né? Pega mais nesse sentido, né? Para quem jogou Fallout, acontece a mesma coisa, só que na Rússia, né? É verdade. Acontece Fallout legal também, verdade. Então, assim, os games, assim, influenciaram muito. E a parte de cinema, nem tanto, né? Eu gosto muito de Star Wars demais, mas acho que nos jogos e outros autores foram os que foi o que mais influenciou. Sim. E acaba não só de fantasia. Acaba que é natural você colocar na sua escrita, né? Você colocar ali as referências, né? Eu gosto muito da estrutura dos jogos, principalmente esses que são de fase. Eu gosto de dividir a evolução eu uso a estrutura clássica da jornada do herói, eu gosto dessa estrutura tradicional, mas eu gosto de colocar junto disso essa coisa de passar de fase, que cada vez que o leitor ele termina um capítulo, ele terminar matando
um vilão, como se fosse num jogo, né? Você passa a fase, você salta. Eu gosto dessa coisa no livro também. É igual você falou, seu livro é basicamente uma coletânea, vários contos, né? Então são histórias que se complementam, mas de repente sozinhas ali fazem sentido, né? E a fase é isso, né? Você tem todo começo, meio, fim, você encerrou uma fase, fechou ali e vai para outra, que aí você tem uma história maior, né? Então, realmente Sim. tem uma similaridade nesse sentido. São os desafios, né? Sim, sim. E outro ponto, você tem alguma criação, alguma ideia de história que foge assim da fantasia? Você, até de repente retomando a parte poética sua como músico, ou não? Seu foco agora totalmente é no desenvolvimento dessas histórias. Então, eu tenho. Não chega a fugir da fantasia, mas você, como bom mineiro, talvez você conheça a história. Eu já estou contando uma coisa aqui de um conto que nem publiquei ainda, mas tudo bem. Eu tenho As Desventuras de Justino Errante, que acontece no Brasil Imperial, lá no Cuiaté Velho, que conta a história do Negrinho. Conta a história do Negrinho, que o sonho dele é achar o ouro do Cuiaté Velho. Então, tem um quê de fantasia, porque existem citações às lendas, mas não existe o contato com a lenda de fato. Sim. Então, ele vai ter medo das lendas, porque ele é um garoto de 14 anos, que está escutando dos avós aquelas histórias, e ele vai se aventurar ali pelo Rio Doce, né, pelo Rio João Pinto, né, e tal. Então, assim, é o que foge mais da fantasia. Eu tenho uma ficção científica que tem muito elemento de fantasia, que tem muita inspiração em Duna, né? Mas não consegui fugir ainda dessa coisa mais fantástica. Acho que vai demorar para que eu saia disso. Quando você coloca a parte folclórica, né? Que é a fantasia brasileira, né? É a nossa fantasia. Basicamente, né? Eu acho interessante quando coloca o folclore, que é uma valoração, né, que a gente tem da nossa própria cultura, e às vezes sai um pouco, assim, dá para ir longe, né? Porque eu não sei você, mas eu, pelo menos, tive muito contato inicial com folclore vindo da escola, naturalmente, mas muito Turma da Mônica, né? Que tem demais, né? Tem diversos personagens. Sítio do Capão Amarelo. Também. Só que a gente tem aquela visão muito infantil, né? Aquela visão muito bonitinha, fofinha ali, né? Então, e é muito além disso, né? Quando a gente pode explorar a fantasia, o folclore nacional dá para ir pro terror, pro suspense, igual Cidade Invisível, né? Que tá, acho que é Cidade Invisível. Eu quero assistir essa série. Muita gente tá indicando agora. Eu quero assistir. Então, assim, acho que é uma boa fonte de inspiração, talvez, assim, né? Eu acho assim, eu quero fazer esse movimento cada vez mais forte. Sim. Para ter essa abordagem ao folclore brasileiro com uma visão um pouco mais adulta, porque essas lendas, elas nasceram, muitas delas, para assustar mesmo, né? Sim. O Curupira. Eu tenho um conto dentro desse livro que se chama A Maldição da Mula Branca, que é inspirada na Mula Sem Cabeça. Então, assim, eu acho que esse movimento de autores brasileiros, de escritores, de roteiristas, para abraçar a nossa fantasia, é porque, como você disse, na escola a gente tinha essa visão mais infantilizada, né? Mas é o correto mesmo pelo momento que a gente estava. Então, na escola não teria como a professora passar uma história de terror para a gente. Né? Mas eu acho que com essa maturação da gente, de conhecer essas lendas lá atrás, trazer uma nova roupagem e parar de abordar essa coisa de nórdica, que a gente bebeu muito dessa coisa do Tolkien e coisa e tal. Eu acho que seria muito bacana se conseguíssemos, nós, como autores, escritores e roteiristas, valorizar e levantar o folclore brasileiro com uma bandeira um pouco mais pesada, porque eu acho que tem muito potencial. Nós temos seres, entidades, assim, maravilhosas, cara. Maravilhosas. A gente bebeu muito da cultura africana e portuguesa também. Então, a gente
importou coisas da Europa e da África, e a gente também misturou isso com coisas dos nossos índios. E a gente pode exportar esse produto final com a matéria-prima que a gente colheu lá e misturou com o nosso e tal. Então, eu acho que seria... Tem coisas nossas que se confundem com coisas deles, né? Existem seres nossos, igual a Alamoa, que é a nossa... que é essa dama que atrai os homens, se parece muito com uma sereia, né, europeia e tal. Então, assim, existe essa coisa, né? Acho que a gente tem que... Isso já tem acontecido, isso é muito legal, explorar, né, mais o nosso regionalismo, né, de valorizar mais o nosso, né? Quando a gente fala de literatura independente, literatura nacional, eu busco muito ler e pegar conteúdos assim, né, igual eu falei, o livro do Vinícius, que eu acabei de conversar com ele, passa no Rio de Janeiro, né? É um pós-apocalíptico ali. Então, por mais que eu não seja do Rio, eu não conheça tanto o Rio de Janeiro, mas a gente consegue imaginar algumas situações. É diferente de uma cidade do interior dos Estados Unidos, que nunca nem ouvi falar, e é não só a região, mas é a parte cultural, né? Então, a forma com que a polícia trabalha, os comportamentos, os costumes. Então, quanto mais aqui a gente tem, eu acho que é mais interessante para o leitor consumir também, né? E a gente só fomenta, né, a nossa arte de uma forma geral. Eu, assim, apaixonado por videogame, todo anúncio de Assassin's Creed, eu fico imaginando... Não, eu fico imaginando na época do Lampião. Eu fico imaginando um Assassin's Creed ali, entendeu? Então, assim, eu fico com essa coisa na cabeça. Que poderia ter uma história da Ordem dos Assassinos aqui, e que o Lampião fosse da Ordem. Porque esse tipo de adaptação eles fazem, né? Você pega, vai jogar Assassin's Creed. Existe a premissa, né, de viajar por eras, né, por épocas e lugares diferentes. Então, eu sempre imagino. Imagina se pega como que a gente coloca, como que, sei lá, o norte-americano, né, o pessoal lá da Ubisoft vai pensar no, sei lá, um Brasil colonial, né? Como que eles vão retratar isso? É até interessante, até um fator histórico bem massa, né? Qual que é a visão que eles vão colocar, né? Do colonizador ou do colonizado, né? E chama atenção, assim, porque como o Brasil ele tem uma cultura marcante, eu estou dando exemplo do cangaceiro, quando você pega um cangaceiro, ele tem ali a estética, ele tem uma estética muito bacana para você trabalhar uma obra, né? Sim. E é uma coisa pronta ali, né? Então, assim, eu me peguei assistindo ontem o Auto da Compadecida novamente, eu agora assisti aquela série, né, que é um pouco... É o filme, só que um pouco mais longo. E aí depois, eu sou muito curioso, eu peguei para assistir isso e comecei também a pesquisar sobre o Ariano Suassuna. E aí tem uma entrevista que ele fala sobre isso, sobre igual você falou, regionalismo, falar sobre o Brasil. Eu sou do Brasil, vou falar do Brasil. E você pega o Auto da Compadecida, você vê a riqueza da brasilidade ali, principalmente do Nordeste, né? Poxa, cara, você vê toda a cultura, o vocabulário, aí você tem aquela coisa da seca e de se virar, né? Então, assim... O próprio mais recente Bacurau também, né? Que ganhou muita notoriedade, que, cara, envolve, né, toda a cinematografia, mas é isso, né? A gente vivenciar mais o nosso, né? Eu acho isso muito importante, né? Valorizar mais o nosso. E até que a gente conhece outras culturas que às vezes é do nosso lado, né? Às vezes é muito próximo, né? E a gente não conhece, a gente não vai atrás. Eu acho que é uma forma super rica da gente, igual você falou, da comunidade, né? Dos autores, a gente se ajudar nesse sentido também, né? Acho que isso é muito importante. E está acontecendo um movimento. Eu vejo que a maioria dos autores que estão publicando agora, a grande maioria, a gente parou com essa coisa de escrever o nosso próprio Hobbit. Exato. Então, a gente parou com essa coisa. E isso é muito bacana. Igual você citou o cara que está escrevendo no Rio de Janeiro, o seu também, apesar, dá para ver que é bem Brasil. Sim. Então isso é muito legal, cara, muito legal. Acho que eu vejo, sei lá, daqui a alguns anos, né, a gente vai, talvez o que foi escrito agora, ou 10 anos atrás, vai começar a ser os clássicos daqui a pouco, né? E aí quando a gente pegar os clássicos, né, igual a gente tem uma grande referência mundial, né? A gente tem o Hobbit, Harry Potter,
Stephen King, né, quando pega mais pro terror, Harlan Coben pro policial. A gente tem criado, né, a literatura independente é muito forte nisso, grandes referências aqui quanto a isso. A gente tem, que eu gosto muito, Rafael Montes, quando fala de policial e suspense. Então, tem alguns autores que cada vez, quanto mais a gente fomenta, mais chance a gente tem de surgir, né, autores incríveis que vão contar a realidade do nosso regionalismo aqui, né? Então, sim, isso é um ponto muito importante. E, Júnior, a gente chegando aqui um pouco mais para o nosso finalzinho, já estamos aqui há quase 50 minutos, passa rápido, né? A conversa, quando é boa, ela flui rápido. Fala para a gente aqui o seu livro, onde que a gente encontra ele para comprar, e seu perfil social, seus perfis, seja Instagram, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você e do seu trabalho. Então, vamos lá. O meu livro, vou mostrar de novo, porque, né? Nunca é demais. Nunca é demais, né? Toda oportunidade que a gente tem de mostrar, a gente mostra. Lógico. Então, Amazon, procurando lá as Crônicas de Arkham, os 6 trabalhos de Zara, que você vai encontrar. Qualquer site aí que vende livro, você vai achar. Na Americanas você acha. Então é bem fácil de achar. E se quiser, pode comprar comigo também no meu perfil do Instagram, só me chamar lá, s.g.junior. E eu costumo responder bem rapidinho. E eu tenho também um canal de YouTube, s.g.junior, que aí não espere vídeos, porque eu posto quando dá na telha. De vez em quando eu posto alguma coisa. Geralmente é o Muro das Lamentações, o meu canal de YouTube, é quando eu posto alguma coisa que eu estou irritado, uma coisa que eu acho que eu não concordo, eu vou lá e posto, mas é isso. Legal. E no TikTok também é o mesmo nomezinho, s.g.junior. Com esse nomezinho que está aqui, você acha em qualquer lugar, né? E acha em qualquer lugar. Show de bola. Cara, muito obrigado por ter participado, adorei o papo. E sucesso, não só com o primeiro livro, mas que seja o primeiro de muitos. E é isso aí, cara. Valeu. Um abraço. Sucesso. Só mais uma coisinha. Sucesso para o nosso Clube Atlético Mineiro também. Eu não sou um torcedor exigente. Eu não sou um torcedor exigente. Eu até falei esses dias com o meu cunhado. Falei, cara, eu não exijo que o Atlético ganhe a Libertadores. Ganhando o Mundial, tá bom. Só isso. Porque tem que ganhar a Libertadores para ir pro Mundial, né? Então tá ótimo. E aqui vai ficar um convite. Caso você venha, a partir do meio do ano, algum dia você vem aqui para Belo Horizonte, conhecer a arena que tá ficando pronta, me fala que a gente assiste um jogo junto aqui. Show de bola. Vamos lá comer o feijão tropeiro lá. Exato, show de bola. Festa, porque tô ansioso pro estádio. Nossa Senhora. A gente vai lá para ver a semifinal da Libertadores, o jogo de volta no qual a gente vai se classificar para a final. Se Deus quiser. Bom que o episódio é gravado, daqui a pouco vai ao ar, fica registrado, então. A sua profecia. Show de bola. Pode botar o corte lá, ó. Autor prevê título do Atlético Mineiro. Boa. Valeu. Vou colocar mesmo. Valeu, João. Um abração. Valeu. Tchau.